Beleza. Então, a partir de agora, a gente está gravando, né, para ficar disponível para vocês posteriormente. Como eu falei nas nossas aulas anteriores, toda semana a gente vai ter uma atividade pré-aula, né? Normalmente, no 10º período, eu sempre trabalho com atividade pré-aula desde quando a gente tinha aulas presenciais. E aí, nessa aula presencial, a gente trabalhava a discussão, principalmente nessa disciplina, né? A discussão de um artigo ou de um vídeo, a gente sempre fazia isso, justo visto que a disciplina não tem uma carga horária baixa, né? A gente tem apenas 50 minutos de hora-aula semanal de teórica e 50 prática, que a gente está usando aí a segunda-feira, a noite inteira, né? Os dois horários, das 9 às 10h30, como teoria, e as atividades práticas a gente vai deixar mais para o final da disciplina, como a gente conversou. Então, esse texto, né, um texto que fala um pouquinho sobre a origem da agricultura orgânica, mostra um pouquinho, dividiu em 3 fases, né, como que houve essa evolução da agricultura orgânica. Ele é um vídeo interessante, são vídeos, né, e textos interessantes para poder trazer a ideia do que a gente vai discutir aqui hoje, com os slides que eu preparei para vocês. Na semana passada, nós falamos sobre a lei, né, 10.831, que é a lei da agricultura orgânica no Brasil. E nessa semana a gente dá continuidade falando sobre os movimentos, as correntes do movimento orgânico. Então, a gente, com os textos que vocês leram agora há pouco e o vídeo, né, também, ele mostra que a agricultura orgânica ela não surge há pouco tempo, né? Se a gente pensar na história da agricultura, o tempo que a agricultura existe, né, ela talvez, com esse nome, agricultura orgânica, ela tem uma história um pouco mais recente. Mas a agricultura orgânica, pensando em contrapor, e é o que o livro da Raquel Carson fala mesmo, né, a Primavera Silenciosa, fala sobre essa mudança, né, de panorama da produção de alimentos, de uso de defensivos e tal. Então, a agricultura orgânica, que a gente tem hoje, ela surge a partir de movimentos, e naquela época, a gente está falando da década de 20, da década de 30 do século passado, 1920, 1930, em cada uma das regiões aconteciam coisas e a comunicação entre essas regiões era muito lenta. Então, às vezes o que estava acontecendo na Europa demorava algum tempo até chegar na América ou até chegar na Oceania. Então, alguns desses movimentos eles foram criados ao mesmo tempo por pesquisadores diferentes ou por frentes diferentes e tinham às vezes até as mesmas ideias. E é importante salientar que em determinado momento, com o advento da tecnologia, das comunicações, começaram a ver que algumas coisas que eram discutidas, por exemplo, no Japão, outras que eram discutidas na Europa, tinham fundamentos parecidos e podiam agregar e formar um novo movimento. Então é isso que a gente vai apresentar aqui e mostrar para vocês na aula de hoje, né? Então, a ideia, né, do início dos orgânicos já é até um pouco antes dessa década de 20, da década de 30 do século XX. Ela surge ali no final do século XIX, principalmente na região da Europa, na Alemanha. E buscava justamente uma alimentação natural com um estilo de vida um pouco mais saudável. E aí, a partir desse momento, a gente tem a contestação da população pelo desenvolvimento industrial e urbano, contrário à produção de alimentos. Então, a gente tinha, nessa época da Revolução Industrial, a ideia de que o camponês, né, o produtor rural, ele tinha que sair do campo e ir para a cidade. E esse movimento do campo para a cidade fez com que a gente tivesse uma redução da população do campo, um aumento da população da cidade, e a população do campo, desde muito tempo, era responsável pela produção de alimentos. Então, nesse momento que a gente tem um aumento da população da cidade, uma redução da população do alimento, do campo, há uma necessidade de se aumentar a produção de alimentos, né? Então, a gente vê a Revolução Industrial muito ligada com esse avanço
da necessidade de alimentos, porque diminuiu a produção, né? Diminuiu a quantidade de pessoas que produziam. Então, aí nisso surge o uso de defensivos, o uso de inseticidas, fungicidas, né? Lógico, tudo pensando na química do início do século XX, né? Então, nessa época, no início do século XX, principalmente na década de 20, surgem correntes alternativas ao modelo industrial. Então, eles começaram a ter uma população das cidades muito grande. Então, essa população nas cidades, então aqui está a cidade, onde o pessoal está precisando dessa alimentação do campo. E o campo está cada vez com menos, né, menos pessoas produzindo esses alimentos, né? Então, há essa necessidade de aumentar a produção no campo, já visto que eu tenho menos pessoas trabalhando. Então, eu preciso de mais alimentos, porque eu tenho menos pessoas trabalhando e essas pessoas vão para a cidade. É importante lembrar também que nessa época aqui, a gente tinha muita gente no campo que era subsistência. Então, agricultura de subsistência, né? Ele produzia a sua alimentação, mas quando ele ia, essa agricultura de subsistência, quando ele foi para o campo, saiu do campo e foi para a cidade, ele não tinha mais como ele produzir seu próprio alimento. Então, ele ficou refém, essa agricultura de subsistência deixou de existir para ele, e ele ficou refém na cidade de quem produzia para ele. Então, cada vez mais a gente foi buscando, isso é até hoje, formas de, talvez, diminuir as áreas plantadas e aumentar a produtividade das culturas. Então, alguns grupos na Alemanha nessa década aqui de 20, né, dos séculos 20, né, início dos anos 20, começaram a idealizar a produção de alimentos mais naturais, né? Eles falam aqui em cima, uma alimentação natural e uma vida mais saudável. Só a qualquer momento vocês podem interromper e fazer as perguntas de vocês. O que a gente tem então? A gente tem uma evolução desses orgânicos, a gente considera que foi um avanço lento. Se a gente pega hoje alguma coisa que surge na internet ou alguma coisa nova, por exemplo, a pesquisa sobre a vacina do Covid-19, da Covid-19. Isso tem um avanço muito rápido, porque milhares de pessoas, milhares de pesquisadores estão envolvidos, a população humana toda da Terra está envolvida, né, sendo ou não contaminada. Então, a gente tem um avanço muito rápido, diferente dessa evolução dos orgânicos, em que um grupo pequeno de pessoas lá na Alemanha, nessa época, começou a questionar. Então, esse pessoal começa a questionar essa alimentação convencional, essa produção convencional, e esse pequeno grupo, ele começa a identificar outras pessoas que também têm a mesma ideia, cada vez mais distantes entre si, mas era uma dificuldade muito grande entre pessoas que estavam ali na Europa, ou pessoas que estavam na Ásia, geograficamente um pouquinho mais próximas, terem a mesma ideia de que pessoas que estavam, por exemplo, aqui na América. Então, pode ser que algumas pessoas tinham essa mesma ideia aqui na América, mas por falta dessa comunicação, esse movimento não expandiu tão rapidamente. Então, houve esse início desse avanço lento, justamente por conta dessa falta de tecnologia de dispersão de informações. Então, nessa época e até hoje, a agricultura química, né, a agricultura convencional, ela era muito ligada a interesses econômicos da agricultura moderna e construção. Então, por exemplo, quem que dava dinheiro, né, propriamente para a agricultura se desenvolver, quem investia dinheiro na agricultura, era justamente as grandes empresas. E essas grandes empresas, elas davam dinheiro para ter um retorno econômico também. Então, se elas davam dinheiro para desenvolver a agricultura, eram essas empresas que eram as empresas que comercializavam os insumos. Então, elas patrocinavam a agricultura e ao contrário disso, né, na contramão disso, elas recebiam também dinheiro para a venda desses insumos. Então, a agricultura que a gente tem hoje, a gente considera agricultura orgânica no Brasil, regida pela Lei 10.831, ela sofre, a partir dessa época de 1920, a partir de 1920, ela começa a sofrer
mudanças e interferências de diferentes correntes de pensamento. Então, por exemplo, quem é hoje, deixa eu ver quem está na aula aqui, a Bianca ou o Vitor, né? Quem é o Vitor hoje? O Vitor, ele é sofre uma série de influências. Então, ele tem influência, né, para a formação das características dele. Tem influência da família, tem influência dos amigos, da sociedade. Então, tudo isso influenciou em quem é o Vitor, em quem é a Bianca ou qualquer outro colega. Da mesma forma, a agricultura orgânica que nós temos hoje, ela sofreu influência de outras linhas de pensamento. Algumas levaram ela a ser um pouco mais liberal ou ela a ser um pouco mais conservadora. Bem, a ideia inicial é que a gente tenha, quando a gente fala de agricultura orgânica, que a gente tenha 4 movimentos. Então, a agricultura orgânica que a gente tem hoje, ela partiu desses 4 movimentos: agricultura biodinâmica, agricultura biológica, agricultura orgânica, que é um pouco diferente da que nós temos hoje, e a agricultura natural. Onde que surge isso? Eu falei para vocês agora há pouco que surge a ideia inicial na Alemanha, né? Alemanha, Áustria ali. Em 1924, esse filósofo, o Dr. Rudolf Steiner, apresentou uma visão alternativa de agricultura baseada na ciência espiritual, lançando os fundamentos que seria a agricultura biodinâmica. As ideias dele foram difundidas em vários países do mundo com a colaboração de outros pesquisadores. Então ele seria o pai da agricultura orgânica, Rudolf Steiner. Ele começa a pensar que a agricultura ela pode ser produzida de forma alternativa, diferente daquilo que vinha sendo realizado, diferente da convencional, e ela pode ter ligação espiritual. Então, para a gente hoje, para quem é mais cético, para quem não acredita tanto nessas outras coisas, né? A agricultura ela surge justamente nessa ideia de ser um pouco mais ampla, de ser um pouco mais relacionada com a ciência espiritual e indo na contramão da agricultura convencional. Esse infográfico aqui, esse fluxograma, ele mostra justamente isso que eu estou falando para vocês. A agricultura biodinâmica, que é o nome que recebe a agricultura do Rudolf Steiner, ela surge na década de 20 na Alemanha e na Áustria. E aí ele e outros pesquisadores começam a difundir a agricultura biodinâmica. Tá vendo que próximo ali, né, 1930, 1940, outros pesquisadores, né, Albert Howard, o Boutfur e o Rodeo, eles começam a pesquisar, e aí chamam de agricultura orgânica, e eles trabalham na década de 30 e 40 na Grã-Bretanha e nos Estados Unidos. Então, são contemporâneos, são da mesma época, 1920, 1930, eles estão pesquisando a mesma coisa. Mas um chamou de agricultura biodinâmica, o outro chamou de agricultura orgânica. Depois disso, ali mais ou menos ainda na mesma época, esses outros dois aqui, Hans Miller e Hans Röscher, eles começaram já na Suíça e na Áustria a chamar essa produção alternativa, né, à agricultura convencional. Então essa produção alternativa eles chamam de agricultura organobiológica. Opa. Alternativa. Então, eles chamam de organobiológica esses dois pesquisadores aqui na década de 30. Outro, e aí surge até o Instituto Mokichi Okada por conta dele, outro pesquisador no Japão, na década de 30 também, ele não é que inventa, ele começa a indicar a produção de uma forma alternativa, faltou a palavra aqui, então ele começa ele começa a produzir de forma alternativa e chama de agricultura natural. Então, eu quero que vocês percebam que a gente tem, em determinadas épocas da história da agricultura orgânica no mundo, coisas acontecendo ao mesmo momento, ou em épocas próximas, né, contemporâneas. Aqui a gente está falando da década de 20, década de 30, e acontece mais ou menos as mesmas coisas e cada região dá
um nome diferente. Alternativa agricultura natural, alternativa organobiológica, agricultura orgânica e agricultura biodinâmica. Então, são fontes alternativas de produção de alimentos, certo? A partir dessa agricultura organobiológica, por exemplo, um pouco depois, já na década de 60 e 70, na França, esses outros pesquisadores aqui já chamam ela não mais de organobiológica, mas já de agricultura biológica. A partir das ideias de Mokichi Okada, da agricultura natural, surge a permacultura na década de 70 e 80 na Austrália. A partir de ideias da agricultura orgânica de 30 e 40 da Grã-Bretanha e Estados Unidos, surge também nos Estados Unidos, na década de 70, a agricultura regenerativa. A partir de ideias da agricultura orgânica e da biodinâmica, surge a agricultura biológica na Alemanha e na Holanda na década de 70, início da década de 80. Então, o que eu quero que fique claro aqui é que a agricultura que nós temos hoje, que está aqui embaixo, a agricultura orgânica, né, a agricultura natural, ela surge a partir de ideias que foram sendo jogadas por pesquisadores em épocas parecidas, mas em regiões diferentes do globo, que foram afunilando até chegar na década de 70. E aí todas as informações, todo esse conjunto de informações dá origem à agricultura alternativa, propriamente dito, né? Aqui em cima eu tinha falado de agricultura alternativa, todas elas são. Então a gente tem várias formas de fazer agricultura que são alternativas ao convencional. Então são diferentes do convencional. Em 80, na década de 80 do século passado, né, em 1980, Altieri e Glisman, eles surgem esse novo termo, agricultura chamada de agroecologia. Então nós tínhamos lá agricultura biodinâmica, organobiológica, orgânica, natural, regenerativa, permacultura, ecológica, tudo isso era agricultura alternativa. E esses dois pesquisadores, Altieri e Glisman, chamam então, aqui na América Latina e nos Estados Unidos, de agroecologia. Então seria a produção de alimentos agrícolas mantendo a qualidade ecológica do ambiente. E mais recentemente, já no final do século passado, né, na década de 80 e 90, nós temos aqui o que é chamado de agricultura sustentável. Então, o que dá para entender, o que dá para poder passar de recado, é que, a partir de um determinado momento em que nós tínhamos essa mudança de panorama da necessidade de alimentos, talvez com uma quantidade menor de defensivos ou com uma qualidade um pouco maior, se a gente pensar em qualidade de redução de resíduos, surgem essas alternativas que hoje a gente tem um grupo muito grande e no Brasil registrada como agricultura orgânica. Lógico, nós temos agroecologia no Brasil? Temos. Nós temos agricultura sustentável? Temos. Mas dentro da nossa disciplina a gente vai dar foco para a agricultura orgânica, que é um dos braços dessa agricultura sustentável, dessa agricultura chamada de agroecologia também. Beleza? Bem, esses primeiros aqui têm algumas informações importantes, né? Como eu falei para vocês, a agricultura biodinâmica que surgiu aqui na Áustria, né? Com as informações do Steiner, ele disse que era uma ciência espiritual, baseado na ciência espiritual. Então, a propriedade era um organismo. As práticas deveriam permitir uma interação entre vegetais e animais. Respeitava o calendário astrológico. Então, é como eu falei, né? Hoje a gente tem ainda pessoas que ainda consideram o calendário astrológico para cultivo, data de plantio, de acordo com esses calendários. Utilização de preparados biodinâmicos que visam a reativar as forças da natureza. Então, a ideia que surge na década de 20 por Rudolf Steiner é justamente essa, de produzir alimentos levando em consideração as forças espirituais, a astrologia, né? E aí, ainda hoje, a gente tem algumas linhas da produção orgânica que vão para essa vertente muito forte. Lógico que a gente tem a lei que permite o que é autorizado e o que não é autorizado dentro da produção. O que a gente pode
ver que ela se diferencia de outras, né? Então, o que ela se diferencia principalmente das outras é a utilização de compostos biodinâmicos, né, de alta diluição. São aplicados no solo, na planta, no composto, baseados numa perspectiva energética em conformidade com a disposição dos astros. Então, utilizando a astrologia, utilizando essas informações, de que hoje a gente já tem alguns trabalhos que mostram que não, em alguns casos não há tanta relação com algumas coisas, né? Mas mesmo assim ainda tem uma linha forte que utiliza a agricultura biodinâmica como base da produção de alimentos, da produção agrícola. A agricultura organobiológica, a gente pode observar aqui, ela já é a terceira lá da Suíça e da Áustria. A agricultura organobiológica ela não tem nenhuma vinculação religiosa. Daqui a pouco a gente vai ver uma que tem vinculação religiosa com a igreja messiânica. Então, a agricultura organobiológica ela não tem vinculação religiosa. Era um modelo baseado em aspectos socioeconômicos e políticos, visava a autonomia do produtor e a comercialização direta. Por que isso? Se a gente estava falando de uma agricultura convencional que comercializava, que produzia em larga escala, produzia bastante, e comercializava através de supermercados ou através de grandes centros de comercialização, isso já na década de 20, década de 30, a gente não tinha como, esse pessoal não tinha como rastrear e saber a origem desses produtos. Se realmente eles eram, se eles eram produzidos de forma organobiológica ou não. Então, eles tinham a ideia de que deveria ter uma autonomia do produtor para produzir e não comercializar em larga escala e ter contato direto consumidor com o produtor. Então, se eu tenho contato do consumidor direto com o produtor, facilita essa integração e saber a origem dessas plantas, né? Então, a preocupação ela era com o ambiente e a qualidade dos alimentos. A gente fala de qualidade biológica lá em fertilidade do solo, e eu lembro o que é qualidade biológica. Então, a qualidade biológica é o que essa planta tem, qual o teor de proteína que essa planta tem, qual que é o teor PTM. Qual que é o teor, por exemplo, de lipídios, de glicose, né, de açúcares. Então, a ideia inicial é que a qualidade do alimento fosse maior na produção desses alimentos de origem organobiológica. Então, eles visavam muito, e aí a gente pode pegar isso como uma das características muito importantes que a gente pode usar na agricultura orgânica, a qualidade do solo. A saúde da planta estava muito ligada com a saúde dos solos. Ana Maria Primavera, que é uma pesquisadora, faleceu esse ano, com mais de 100 anos, ela falava, né, em seus livros, que o solo bem nutrido vai ter plantas mais bem. Uma planta bem nutrida, produzida em um solo fértil, vai produzir produtos de melhor qualidade e com menor incidência de pragas e doenças. Isso já era observado por esse pessoal aqui na agricultura organobiológica. Então, a planta bem nutrida, além de ficar mais resistente a doenças e pragas, fornece ao homem um alimento de maior valor biológico. Então, se eu tenho uma adubação mais pesada em nitrogênio, o produtor muitas vezes ele pensa que a adubação com nitrogênio vai fazer ele produzir mais, aumento de produtividade. Mas a gente já sabe que o nitrogênio ele vai aumentar também, além da produtividade, os teores de proteínas. Alguns outros produtos, por exemplo, a adubação com potássio, ele vai aumentar o teor de açúcares. Professor, a gente está falando de agricultura orgânica, mas na agricultura orgânica eu também tenho fontes de potássio, eu também tenho fontes de nitrogênio, diferentes das convencionais. Então, é importante que eu tenha plantas bem nutridas, um solo mais fértil, e aí essa fertilidade é trabalhada lentamente, porque na agricultura convencional, se falta potássio, eu coloco cloreto de potássio. Na agricultura orgânica, eu preciso de fontes alternativas para conseguir produzir. A agricultura organobiológica, ela tem aqui, não considerava essencial a associação de agricultura com a pecuária,
recomendava o uso da matéria orgânica, mas e ela poderia vir de outras fontes externas à propriedade. Daqui a pouco a gente vai ver uma aqui, nada que for externa à propriedade, ela não pode. Então, se eu tenho um produtor aqui de bovinos e eu tenho esterco para poder utilizar essa propriedade, eles não autorizam, porque somente o que é produzido dentro da propriedade pode ser reutilizado. A organobiológica não, ela permite, recomenda o uso de matéria orgânica, essa pode vir de outras fontes de propriedade, né? Diferente dos biodinâmicos, que não poderia utilizar nada que vem de fora. Segundo seus precursores, o mais importante era a integração entre as propriedades e o conjunto de atividades. Então, era importante que se eu tivesse um produtor, é por isso que ele fala que pode utilizar, né? Então, pode utilizar esterco de outra propriedade? Pode. Pode utilizar um composto que foi produzido com um material produzido em outra propriedade? Pode. Então, eles não têm essa limitação. Eles querem uma integração entre propriedades. Se esse produtor produz leite e ele precisa de alimentar as vacas, e esse outro aqui produz milho, ele pode fornecer o material para esse daqui alimentar seus animais. Então, vai muito de corrente, né, para outra. Segundo as normas, em outros países é muito utilizado esse termo em países europeus de origem latina, França, Itália, Portugal e Espanha. Alguns utilizam também o nome, em vez de biodinâmica, né, pode chamar de orgânica ou de biológica. Por que isso é importante? Não sei, às vezes alguém está fazendo TCC avaliando a produção de alimentos orgânicos no mundo. E aí, às vezes, encontra um país da África ou da Europa e no seu trabalho vai lá falar, tal país não há produção orgânica. Então, eu não encontrei produção orgânica em determinado país. Mas, às vezes, não é orgânico que eles consideram agricultura biológica, e nessa pegada pode ter muita coisa relacionada. Então, é importante observar a diferenciação de nomenclatura de uma região para outra. Às vezes tem uma mesma ideia de produção de alimentos, mas não é o mesmo nome, né? Agricultura natural, essa aqui foi a de Mokichi Okada, do Japão, né? Tem vinculação religiosa com a igreja messiânica. O princípio fundamental das atividades agrícolas deve respeitar as leis da natureza. Então, não é recomendado o revolvimento do solo, nem a utilização de compostos orgânicos com dejetos animais. O uso de esterco animal é rejeitado radicalmente. Então, na agricultura natural, isso aí a gente na agricultura nossa aqui, orgânica, a gente quase não utiliza esses preceitos, né? Um ou outro ponto, mas aqui a gente pode utilizar esterco animal, a gente pode utilizar outras formas, a gente pode revolver o solo. Então, a agricultura natural seria, eu tenho aqui a vegetação, eu retiro essa vegetação naturalmente, de uma forma natural, exploro, depois eu cultivo as outras espécies aqui. Mas eu não revolvo esse solo, eu não utilizo esterco é proibido. Então, tudo isso é característica de vertentes, de correntes da agricultura. Lógico, tem produtor que vai utilizar mais uma vertente do que outra, mas é importante que, independente da vertente que ele esteja utilizando, seja autorizado na Lei 10.831, né? Então, aqui, ó, utiliza, isso aqui é importante, nós tivemos até um TCC, não sei se alguém de vocês assistiu, o TCC do Pedro Paulo. Então, o Pedro Paulo está formando agora, o TCC dele, ele avaliou micro-organismos eficientes ou eficazes. O que são esses micro-organismos, né? Já que eles não utilizam esterco, eles usam esses compostos orgânicos chamados de micro-organismos eficientes, que são utilizados para a produção desses compostos orgânicos. Normalmente, eles pegam uma calha de bambu, então pega uma calha de bambu, coloca uma fonte de carboidrato nesse bambu e leva para uma região de mata nativa. Esse foi o TCC do Pedro Paulo. Então, no TCC dele, ele avaliou 4 fontes, né? Ele utilizou arroz cozido, batata cozida e outras mandioca, eu acho. 4 fontes diferentes, né? Cozinhou, colocou nessa calha, né? Então, imagina olhando de
outro ângulo a gente teria isso aqui, né? Essa calha de bambu, preenche aqui com esse material, arroz cozido, sem tempero, sem nada, só com a água, e coloca isso na mata. O que é que a gente tem lá na mata, né? Naturalmente, a gente tem micro-organismos, fungos, bactérias, né, protozoários, que ajudam na decomposição da matéria orgânica do solo. Esses materiais, e aí no trabalho dele, acho que foi o arroz também, a maioria dos trabalhos indicam, né, o arroz ele atrai, por conta da quantidade de carboidrato, esses micro-organismos. E aí esses micro-organismos são aumentados, digamos assim, né, normalmente coloca em garrafas PET, essas garrafas PET com caldo de cana, e aí aqui dentro esses micro-organismos reproduzem. E aí como eles são micro-organismos que já estavam na mata, nativos daquela mata, e aí normalmente as matas devem estar próximas aos ambientes de produção, eles vão ajudar no processo de decomposição da matéria orgânica. Então, a partir desses materiais, esses produtos são comercializados, ou o próprio produtor pode produzir, e possui uma fórmula, alguns já possuem fórmula e patente detidas pelo fabricante. Então, ele pode ser utilizado na agricultura orgânica nossa aqui, né? Foi a partir da agricultura natural, de utilizar micro-organismos eficientes, eficazes, que a gente pode utilizar dentro da agricultura orgânica, né? Então, o TCC dele foram 2 trabalhos. O primeiro trabalho foi orientado da professora Josi. O primeiro trabalho dele foi qual que é o melhor material para coleta desses micro-organismos. Arroz cozido, é batata, é mandioca, né? E o segundo trabalho é qual material líquido com bastante açúcares, né, com bastante carboidrato, vai ativar esses micro-organismos para quando eles estiverem prontos, eu soltar eles no campo, aplicar essa calda no campo para eles ajudarem na decomposição dessa matéria orgânica, né? Então, o trabalho foi simples, mas é um trabalho bem interessante que dentro da agricultura orgânica tem crescido cada vez mais o uso desses micro-organismos eficazes. A agricultura orgânica, né, da história, não a que nós temos hoje, ela também não tinha nenhuma ligação com o movimento religioso e vocês podem observar que a maior parte das correntes falam de melhorar a qualidade do solo, melhorar a fertilidade do solo, e aí ele considera um processo biológico, né? Uso de matéria orgânica, aqui pode utilizar outros materiais, né, de origem vegetal e animal, e é opositora ao uso de adubos químicos solúveis. Então, desde essa época aqui, que quando surge essa agricultura orgânica, que eles não indicam o uso de produtos solúveis, a ureia, o cloreto de potássio, né? Então, basicamente, os princípios são muito parecidos com o da agricultura biológica, mas surge, né, a agricultura biológica, vou voltar um pouquinho aqui. A agricultura biológica, ela surge na década de 60, 70, e a agricultura orgânica, ela estava ali na década de 30, 40. Então, mais ou menos, tem muita ligação entre elas, porque foram pensadas, embora em épocas diferentes e por pesquisadores diferentes, elas foram pensadas abrangendo muitas características em comum. Então, a agricultura orgânica, ela tem um conjunto de normas, e aí hoje, né, regida pelas leis e os decretos, a gente falou deles semana passada, leis e decretos. Cada país vai ter a sua legislação. Algumas são internacionalmente aceitas, algumas dessas é importante que sejam, né, principalmente para comercialização. Então, por exemplo, o Brasil vai comercializar açúcar, vai exportar açúcar para a Europa. Quais são as normas, os decretos e leis para que esse açúcar produzido no Brasil ele possa chegar na Europa e ser comercializado sem nenhum problema? Ele tem que respeitar as leis e decretos de lá, para ele ter os selos de lá também. Normalmente, a Europa, os Estados Unidos, eles possuem legislações mais rígidas para muitas coisas, né? Então, se ele atende o mercado externo, se ele atende o mercado de lá, provavelmente ele também vai atender o nosso mercado interno. Esse nome agricultura orgânica é usado em países anglo-saxões, né, germânicos e latinos, aqui na América Latina ainda é muito utilizado. E aí, de novo, pode ser encontrado como sinônimo de agricultura biológica, né?
Então, se eu estou fazendo um trabalho de agricultura orgânica e encontro agricultura biológica, pode estar falando a mesma coisa. Então, da onde que esse trabalho foi publicado? Quem são os autores? É importante levar isso em consideração. A agricultura regenerativa leva em consideração essas 4 vertentes, né? Vão sendo moldadas até seguir o que a gente tem hoje, né? Então, a partir da agricultura orgânica, das ideias do Howard e Rodeio, surge a agricultura regenerativa, que busca a produção dentro da unidade agrícola, dentro da produção, dentro da própria fazenda, ao invés de buscar recursos externos. Então, sempre baseando em outra já utilizada. E aí, rapidamente, né, você tem a agricultura biológica, que surge a partir desses outros pesquisadores. Então, o que eu quero mostrar é que, a partir de ideias de pesquisadores em épocas diferentes, de pesquisadores diferentes e épocas diferentes, foi surgindo essas vertentes, né? Esses braços da agricultura. E o que nós temos hoje é um pouquinho de cada uma, foram lapidando até chegar na agricultura orgânica que nós conhecemos. E essa agricultura orgânica que nós conhecemos, ela ainda está em processo de lapidação. Cada vez que passa, a gente surge uma nova técnica, uma nova forma de produzir, mas sempre baseado nesses conhecimentos que foram produzidos inicialmente por esses pesquisadores. Né? Então, aqui tem detalhado como que surge essa agricultura biológica, para onde que ela vai, de onde que ela vem, quem que eram os pesquisadores, por que surgem nomes diferentes, métodos diferentes, né? Então, aqui, ó, esses 2 pesquisadores são considerados personagens-chave da agricultura, do desenvolvimento da agricultura, Jean Boucher e Raoul Lamer. Então, surge também um movimento chamado Método deles. Tudo isso visando a produção de alimentos de forma diferente do que era produzido na época, né? Surge aí também, na agricultura biológica, um outro pesquisador que publica na agricultura biológica, que fala sobre a qualidade do solo, qualidade do alimento, para melhorar a saúde do homem. Ainda outro pesquisador, também francês, produz plantas doentes pelo uso de agrotóxicos, a teoria da trofobiose, que é muito utilizada até hoje na agricultura orgânica, a gente vai falar dela quando a gente falar de solos. Então, cada vez mais, a gente vê que, embora tenha acontecido em momentos diferentes, em regiões diferentes, por pesquisadores diferentes, a maioria deles está relacionada com plantas em bom estado nutricional, tornam-se mais resistentes ao ataque de pragas e doenças. Somado a isso aqui ainda, a gente considera um produto com melhor qualidade biológica. Então, cada vez que a gente tem uma linha diferente de pensamento, todas elas vão convergir para essa ideia de que o solo precisa ser melhorado e que, se o solo estiver melhor, as plantas, consequentemente, vão estar melhores e menos resistentes, menos suscetíveis a problemas como pragas, doenças, tudo isso, né? Então, aí surge a permacultura. Tem ainda muitos produtores de permacultura no Brasil, alguns já têm surgido, né, e crescido cada vez mais. Está relacionado com a igreja messiânica, né, surge a partir da agricultura natural. Então, eles falam aqui que as atividades agrícolas devem potencializar os processos naturais, por isso que ela chamava de agricultura natural, evitando as perdas de energia no sistema. Então, o processo natural é aquele processo de decomposição e de aproveitamento de matéria orgânica. Então, há um ciclo natural desses elementos, né? O carbono, o oxigênio, o hidrogênio, sem que haja perda de energia. Então, se eu produzo dentro de uma propriedade, dentro de um sistema, e comercializo em outro totalmente diferente, está tendo perda de energia. Eu preciso que esses produtos eles conversem, que haja uma troca de energia entre a produção desses alimentos. Aqui, como eu falei também, dentro da agricultura natural, a gente utiliza até hoje os micro-organismos eficientes ou eficazes, né, efetivos.
não usa os dejetos animais também, na permacultura não era permitido. Então, cada vez mais a gente vai vendo essa modificação da agricultura baseado em características anteriores, né? Então, a gente tem um pouquinho aqui sobre a agricultura alternativa, a agroecologia, a agricultura sustentável. O que esse pessoal falou na década de 80, o Miguel Thierry e o Stephen Glisman, que são lá da Universidade de Califórnia, nos Estados Unidos, eles falam que a agroecologia precisa utilizar práticas agrícolas alternativas para a produção de alimentos, né? Falam que nessa produção de alimentos deve-se retirar a ênfase, né, o foco da pesquisa agropecuária em disciplinas voltadas às atividades específicas e tratar de interações complexas entre pessoas, culturas, solos e animais. Então, ao invés de um pesquisador ou um aluno de agronomia, por exemplo, estudar aprofundadamente, né, sobre soja, por exemplo, sobre tomate, ao invés dele pesquisar a agricultura muito específica para determinada cultura, e isso ser passado para os acadêmicos ou para a população, por que não utilizar as relações entre pessoas e essas culturas? Então, por quê? Porque quem produz o tomate é uma pessoa. Tem uma pessoa envolvida na produção. Onde esse tomate está sendo produzido, solo também tem relação. Os animais que vivem nesse solo, e animais de vários tamanhos e portes, também têm relação. Então, existe relação direta e indireta entre todos essa cadeia produtiva, água, solo, ambiente, né? E na agroecologia eles buscavam isso, entender a ecologia do ambiente. E não apenas a cultura ou os animais são o mais importante daquela levada ali. Na década de 90, a gente já tem a agricultura sustentável, como eu mostrei para vocês ali há pouco, né, que seria utilizar essas informações e retirar as contradições entre um e outro, né, e utilizar uma forma de produzir alimentos de forma sustentável. E aí a gente vê aquele tripé, quando a gente fala de sustentabilidade, acho que já falei isso para vocês em outra disciplina, o tripé de sustentabilidade. Então, a gente tem 3 eixos aqui, e para qualquer agricultura, para qualquer coisa ser considerada sustentável, ela precisa ser economicamente viável, ambientalmente sustentável e socialmente justa. Então, esse é o tripé da sustentabilidade. Então, eu preciso... Se algo é sustentável, ele precisa ser economicamente viável. Quem está investindo ali, ele precisa ter retorno econômico. Mas, além disso, ele precisa ser ambientalmente sustentável, para que as próximas gerações consigam manter a produção ou melhorar a produção. Então, a gente pensa nas gerações futuras. E socialmente justo. Eu não posso falar que eu tenho um ambiente sustentável, tendo lucro, tendo condições para gerações futuras, mas trabalhando com, por exemplo, um trabalho análogo à escravidão, ou tendo preconceito ou discriminação com os funcionários. Então, para que seja sustentável, eu preciso ter esses 3 vertentes aqui: economicamente viável, ambientalmente sustentável e socialmente justo. No fim, e aí que a gente já vem falando desde o início, né, é que as várias correntes, elas são consideradas formas de agricultura orgânica, desde que estejam de acordo com as normas. Então, por exemplo, eu posso encontrar um produtor que ele vem da agricultura biodinâmica. Ele acredita nos astros, ele acredita em tudo aquilo lá, e se tudo que ele fizer estiver dentro da lei 10.831, não atrapalhar em nada a produção dele, conseguir o selo pelas certificadoras,
Não tem problema nenhum, ele pode acreditar que existem os astros, o que for. Da mesma forma, se o cara faz uma produção baseada na agricultura natural, de moquiticocada, baseada em preceitos religiosos, né, da igreja messiânica, religião, não tem problema. Se o que ele faz é baseado nesse sistema natural, nessa agricultura natural, baseada na religião messiânica, né, na igreja messiânica, mas atende o que é previsto na Lei 10.831, ele também vai conseguir certificar. Né? Então, desde que estejam de acordo com as normas técnicas, tanto para a produção quanto para a comercialização. Embora existam particularidades em cada um desses sistemas produtivos que nós vimos hoje. Então, o ponto comum entre elas é a busca de um sistema de produção sustentável. Então, isso talvez seja a palavra mais interessante da nossa aula de hoje. Então, o que converge para a gente identificar que em épocas diferentes, em locais diferentes, pesquisadores diferentes, eles surgem ideias muito parecidas e até chegar na agricultura que nós temos hoje, é que todas elas buscam uma produção sustentável no tempo e no espaço. No tempo, ela é sustentável para as próximas gerações. E no espaço, a mesma área continua sendo viável para a produção de alimentos. Protegendo o meio ambiente, não utilizando produtos químicos agressivos ao ambiente, ao meio ambiente e à saúde humana, e talvez a parte que eu fico mais feliz quando eu falo de agricultura orgânica, melhorando, incrementando a fertilidade dos solos. Então, todos eles visam isso daqui. Lógico, existem particularidades, pontos diferentes, né? Mas a maioria deles, ou todos eles, vão convergir para falar que precisa ser sustentável, que não pode utilizar produtos químicos, que tem que melhorar a qualidade e a saúde do solo, a integridade dos agricultores, tudo isso é importante. Certo? Alguma Positivo. dúvida, pessoal? William? Renato? Tranquilo, professor. Certo, professor. Então, eu vou parar a gravação aqui e falo sobre nossa pós-aula e sobre o nosso trabalho. Já, peraí. Beleza.